Muito bem, agora sim, depois de uma pequena falha técnica. Muito boa noite a todos e todas, meus amigos, minhas amigas do Grupo Espírita Luz e Amor. Mais uma semana, mais uma segunda-feira nos reunimos para o estudo do livro A Gênese, o Milagre e as Predições segundo o Espiritismo. E na semana passada, eu gostaria que vocês só me confirmassem, por favor. Nós encerramos o capítulo 13 e vamos começar o capítulo 14, é isso mesmo? Né? Tô vendo isso, Caio, é isso. Beleza, muito bom. Então, nós já passamos pela Gênese planetária, falamos da constituição do planeta, falamos da vinda dos espíritos, né, do trabalho deles aqui. Adentramos, então, na segunda parte do livro, quando vai tratar dos milagres, né? Nós já passamos pelo capítulo inicial, que traz justamente a inexistência de milagres. O que acontece é que a ciência não conseguia explicar muitas coisas, então atribuía-se aqueles efeitos inexplicáveis como milagres. A partir do momento que a ciência foi conseguindo explicar as coisas, eles foram deixando de ser milagre, né? Porque milagre, na acepção do termo que a gente utiliza, é aquilo inexplicável, né? É aquilo sobrenatural, que está acima do natural, né? À medida que a ciência foi evoluindo, então, vários milagres, né? Várias coisas que nós considerávamos sobrenatural deixaram de o ser. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês e aí a gente já começa, então, o capítulo 14. Lembrando que nós estamos num estudo horizontal, numa mesa redonda, e ninguém aqui, não existe hierarquia. Então, fiquem bastante à vontade para se manifestar, para concordar, para discordar, para complementar, para que o nosso estudo seja o mais rico possível. Então, nós vamos adentrar aí no capítulo 14, e no capítulo 14, nós vamos tratar dos fluidos. E dentro dos fluidos, nós vamos falar da natureza e propriedade dos fluidos, né, os elementos fluídicos, formação e propriedade do perispírito, ação dos espíritos sobre os fluidos, criações fluídicas, fotografia do pensamento, qualidade dos fluidos, explicação de alguns fenômenos considerados naturais. Olha aí a explicação que o Espiritismo já traz aqui nesse item, de alguns que eram considerados sobrenaturais, né? Hoje não mais. Vista espiritual ou psíquica, dupla vista, sonambulismo, sonhos, catalepsia, ressurreições, curas, aparições, transfigurações, manifestações físicas, mediunidade, obsessões e possessões. Então já vejam de cara a pedagogia de Kardec, que ele vai começar a tratar da natureza dos fluidos, para depois ele chegar nas curas, nas aparições, nas manifestações físicas, que nós atribuímos como milagres, mas que Kardec vai explicar cientificamente que não são milagres, mas sim fenômenos naturais que o Espiritismo estuda. Então vamos começar com o item 1. Vou só aumentar um pouquinho para ficar melhor de ler. Item 1, natureza e propriedade dos fluidos. Elementos fluídicos. Vamos lá. A ciência resolveu a questão dos milagres, que mais particularmente derivam do elemento material, quer explicando-os, quer lhes demonstrando a impossibilidade em face das leis que regem a matéria. Então, é o Kardec falando, a ciência desmistificou vários milagres através da ciência natural, né? Mostrando as leis que regem a matéria, as leis físicas, biológicas, químicas e assim por diante. Mas os fenômenos em que prepondera o... Eu poderia te interromper um pouquinho? Claro, fica à vontade, Verinha. Então, hoje até eu assisti o Antônio, ele postou o estudo do NEP de ontem e hoje eu assisti. E, por coincidência, estava falando dos milagres que Jesus
fez. Aí agora eu estou numa dúvida. Nem Jesus teve milagre, será? Ou será que no decorrer do estudo isso vai ficar esclarecido? Ó, eu acho que no decorrer do estudo nós vamos aprofundar. Mas só para falar o final da novela, antes da gente passar por ela toda, Jesus conseguia manipular muito bem os fluidos. Entendi. E o que ele fez, Verinha, não foi milagre. O que ele fez foi ciência, só que é uma ciência que nós ainda não dominamos. Nós não temos envergadura moral nem intelectual para poder fazer aquilo ainda, né? Mas levando em consideração que o que ele fez foi algo natural, lógico que ele, com o seu desenvolvimento, conseguiu manipular muito melhor do que nós, a gente pode falar que não foi milagre, foi ciência, mas a ciência que nós ainda não alcançamos. Não sei se alguém quer complementar alguma coisa, eu não tive a oportunidade de ver o vídeo do NEP ainda, mas eu acredito que seja mais ou menos nessa linha. Então, então isso aí explica também os médios de cura, né? Exatamente. Porque eles têm mais. Tá, ficou esclarecido, que bom. Então tá bom. Se alguém quiser fazer algum complemento também, pode ficar à vontade, viu? Sim. Eu acho que você explicou muito bem, Caio. Jesus conhecia, né, as leis, o mecanismo. Se foi o estudo de ontem, deve ter sido, né? Foi. Foi uma cura à distância. Isso acontece. Acontece até sem ser com Jesus, né? É lógico, só que Jesus, ele realmente conhecia, né? O que nós ainda vamos conhecer, se Deus quiser. Só fazer uma observação. Fica à vontade. Que manipular é uma forma de expressão, mas os espíritos, eles agem pelo pensamento, né? E não com as mãos. Manipular dá a impressão que é com as mãos, certo? Mas é pelo pensamento que eles atuam. Perfeito, Ana. Perfeito. Manipular é uma forma de expressão, né, que a gente usa no cotidiano, mas realmente é através da força do pensamento e não através da mão, né, do corpo físico, que vai fazer essa condução, essa orientação dos fluidos. Muito bem, então Kardec está falando para nós aqui que a ciência muito bem desmistificou vários milagres. Mas o que acontece? Acontece que a maioria dos milagres que a gente fala de hoje em dia está na seara das leis do elemento espiritual, né? É por isso que Kardec fala aqui, ó. Mas os fenômenos em que prepondera o elemento espiritual, esses, não podendo ser explicados unicamente por meio das leis da natureza, escapam às investigações da ciência. Então, onde a ciência ainda não consegue entrar, ainda não consegue estudar, né, a ciência material, ainda acaba aparecendo muitos fenômenos inexplicados nessa seara. E aí Kardec vem fazer a conclusão, né? Tal a razão porque eles, mais do que os outros, apresentam os caracteres aparentes do maravilhoso. Então, quando Jesus conduz uma cura, a ciência material não consegue adentrar nessa matéria, porque trata ali da biologia, né, da química, da física, né, apesar de que um pouco ela adentra sim, né, já que ela estuda os fluidos, né, a força do pensamento, né, a eletricidade, o magnetismo. Mas o elemento espiritual a ciência não adentrou ainda, né, para poder saber, por exemplo, da envergadura moral de Jesus, a força que tem uma envergadura moral. Isso a ciência não adentra ainda. É por isso que a maioria dos milagres, ele está justamente onde se apresenta o elemento espiritual, onde a ciência não trabalha tão a fundo. A ciência natural que a gente conhece, né? São as matérias que a gente tem aí na escola, né, e nas faculdades. Porque a ciência espiritual é justamente o que nós estamos fazendo aqui, né? Através do espiritismo. Pois,
nas leis que regem a vida espiritual que se pode encontrar a explicação dos milagres dessa categoria. Então, os milagres dessa categoria, né, que você bem citou aí, Vera, a gente vai conseguir adentrar e encontrar a explicação justamente na ciência espiritual, né, no espiritismo. É o estudo dessa ciência espiritual, onde vai trazer o elemento espiritual, o contato do mundo invisível com o mundo material, e aí o que a gente faz aí no nosso trabalho na casa espírita, como a Marleninha bem falou, né? A gente faz passe magnético, né? A gente faz ali o passe, né? Direcionado, a força das orações e também o contato através das reuniões mediúnicas. Item 2. O fluido cósmico universal é, como já foi demonstrado, a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Então, o fluido cósmico universal é a matéria elementar, é a matéria básica, né, dos corpos da natureza. Através das modificações do fluido cósmico universal é que nós temos a matéria, é que nós temos a mesa, a cadeira que nós estamos usando, a luz, né? Por exemplo, a luz ela é matéria, uma matéria etérea, mas é matéria. Então, o fluido cósmico universal é o elemento base, é a partir da transformação desse elemento cósmico que a gente tem a matéria. Lembrando, na tripartição Deus, Espírito e Matéria, Deus é o elemento superior, né? Nem sei se posso chamar de elemento, não sei se estou sendo. Deus é o ser superior, nós somos o Espírito, que é o princípio inteligente, a inteligência individual, e o resto tudo é matéria. Então aí você pode entender como o ar, a água, a folha, o plástico, a luz, né? As ondas. Então tudo isso aí vem através da modificação do fluido cósmico universal. Como princípio elementar do universo, ele assume dois estados distintos. Então, esse fluido cósmico universal ele vai ter dois estados. Um é o de eterização ou imponderabilidade. O que seria eterização ou imponderabilidade? É aquele que a gente não consegue pesar, a gente não consegue tocar, ele está etéreo. A gente não consegue fazer essa medição física, por ele estar etéreo. E essa eterização, ou esse estado de eterização ou imponderabilidade, é o que Kardec fala aqui, ó, que se pode considerar o primitivo estado normal. Então, em estado de eterização, de imponderabilidade, né, que a gente não consegue aí tocar e tal, é o estado natural, é o estado normal do fluido cósmico universal. É quando ele está cru, vamos falar um português claro aqui, quando ele está cru, ele está etéreo, imponderável. E o de materialização ou de ponderabilidade, que é, de certa maneira, consecutivo àquele. O de ponderabilidade, materialização, é quando ele já está como matéria, né? Então, ele é tangível, ele é ponderável. E ele é consecutivo ao primeiro porque o estado normal dele é cru, etéreo. O próximo estado dele é o de materialização. É o estado que a gente vai conseguir entender como matéria. Se vocês ouvirem uma criança linda falando no fundo aqui, é minha filha, viu? Onde que eu parei? Aqui. Depois Kardec continua falando assim, ó. O ponto intermédio, ou seja, o ponto intermédio é aquele que vai estar entre o estado de eterização e o estado de materialização. O ponto intermédio é o da transformação do fluido em matéria tangível. Tangível que você pode tocar. Então, existe um estado de transição do estado intocável, né, imponderável, para o ponderável. Mas ainda aí não há transição brusca, porquanto podem considerar-se os nossos fluidos imponderáveis
como o termo médio entre dois estados. Então, Kardec está só fazendo uma distinção que não há uma modificação repentina, brusca, do estado imponderável, intocável, com o estado de materialização. Ele vai ter uma transição que não é brusca, né? E que a gente pode considerar os nossos fluidos imponderáveis, né? Quando a gente pensa nos nossos fluidos como pensamento, como essa que também faz parte da matéria, né? Essa transição. Cada um desses dois, né, desses dois estados, dá lugar, naturalmente, a fenômenos especiais. Então, os dois estados do fluido cósmico universal, seja já materializado ou ainda cru, né, que foi o termo que eu utilizei, eles produzem fenômenos. Ao segundo, pertence aos do mundo visível. Qual que é o segundo estado? É o da matéria. Então, meu caderninho aqui, ó, matéria. Ele pertence ao mundo visível. É o que a gente está vendo aí. A cadeira, os computadores e tudo mais. E o primeiro, ao do mundo invisível. Porque alguém pode falar assim para você, ó, atrás daquele morro tem uma colônia espiritual. Se você for lá, você não vai ver, não. Porque ele está nesse outro estado. Ele está no estado do mundo invisível. Ele está no estado mais etéreo, que a gente não consegue ver. Né? Ele pertence ao mundo invisível, ao mundo dos espíritos. Ficou claro? Eu não sei se eu consegui. Ficou claro? Claro. Então, Explicou muito bem, Caio. que bom. É por isso que a gente vê aí, quando a gente vai ler, por exemplo, aquela coleção de André Luiz, que vai ter a colônia, aí lá tem um transporte, lá tem a casa, tem a sopa que eles tomam. Isso é matéria. Só que é matéria nesse estado que ele explicou aí. Por isso que pertence ao mundo espiritual, ao mundo invisível. Kardec continua assim. Ô, Caio, Fica à vontade, Tony. Isso aí que você falou do André Luiz, eu tinha acabado de falar para a Marlene. Que o Kardec ele não tocou muito, assim, igual o André Luiz, né? Mostrar. Porque esse trabalho que ele fez de observação foi muito importante, assim, para a visão do encarnado. E até para entender aquilo que André Luiz explica lá, mostra. Então, quer dizer que essa base é necessária, né? Exatamente, porque se a gente tenta compreender, né, se a gente entendendo essa base que Kardec está trazendo aqui desse fluido, a gente consegue entender por que lá tem manipulação, né, de matéria. Então lá tem casa. Ah, vamos sair da sua casa, vamos na minha. Né? Tem um transporte que não sei se é aerobus, não me lembro o nome, o termo. Aeróbus. Aeróbus, isso. Ou seja, eles entravam num veículo. Esse veículo é feito de quê? Né? Então, esse estudo ele vem a calhar para a gente conseguir entender melhor isso, que às vezes é uma matéria difícil da gente entender mesmo. Né? E Kardec foi muito claro aqui na explicação. Depois, É tudo plasmado, né? Se você vai lá em Kardec, no Laboratório do Mundo Invisível, no Livro dos Médiuns, a questão da tabaqueira explica muito bem. Kardec deixa muito claro. É tudo plasmado pelo pensamento. Exatamente, Ana. Daí, justamente, aquilo que você tinha falado, né, sobre o termo manipulação, que é justamente através do pensamento que eles conseguem. E um pouquinho mais para frente, da Kardec ainda vai explicar como que os espíritos conseguem fazer essa condução, essa manipulação. Kardec continua assim, ó. Os chamados fenômenos materiais, são da alçada da ciência propriamente dita. Os outros, qualificados de fenômenos espirituais ou psíquicos,
porque se ligam de modo especial à existência dos espíritos, cabem nas atribuições do espiritismo. Aí vejam que interessante. Se eu falar aqui para vocês, né, sobre gravidez, por exemplo, gravidez de um ser humano, de um animal, quem que vai estudar isso? A biologia, a medicina veterinária. Por quê? Porque a gravidez se dá através do fluido cósmico universal na matéria, quando ele está no segundo estado que a gente estudou. Então, a biologia vai tomar conta disso. Gravidade, quem vai tomar conta disso? A física, porque nós estamos falando de matéria, né? Minha caneta vai cair, tem uma força de atração. Agora, quando a gente vai falar, então, os fenômenos materiais, que a gente chama de materiais, são da alçada da ciência propriamente dita, que é a ciência que a gente conhece, né? Gravidade, você quebrar um corpo, você pôr fogo em alguma coisa, o que acontece com aquele corpo, isso é matéria. Quando a gente fala de fluido cósmico universal no seu estado de eterização, nós estamos falando de fenômenos espirituais ou psíquicos, porque se ligam de modo especial à existência dos espíritos. Então, se a gente falar assim, ó, tem um médium que consegue mover uma cadeira. Isso é da alçada dos fenômenos espirituais. Por quê? Porque se ligam mais aos fenômenos espirituais e psíquicos, esse movimento, né? Então, cabem nas atribuições do espiritismo. Quando consegue, por exemplo, um médium de efeito físico fazer a movimentação de um objeto, fazer os médiuns, né? São os que mais, vamos falar, são os mais comuns, conseguem se comunicar com o plano espiritual. O estudo disso, dessa matéria, é atribuição do espiritismo. Então, a gente pode fazer uma divisão. Quando o fluido cósmico universal está no seu estado de materialização, ciência, vamos chamar de comum, com todo respeito, biologia, física, tal. Quando a gente falar fenômeno espiritual ou psíquico, fluido cósmico universal no seu estado de eterização. Depois Kardec continua. Como, porém, a vida espiritual e a vida corporal se acham incessantemente em contato, os fenômenos das duas categorias muitas vezes se produzem simultaneamente. Então, a vida espiritual e a vida corporal, elas estão interligadas, o mundo espiritual e o mundo material. E esses fenômenos, muitas vezes, acontecem simultaneamente, né? Por exemplo, é o que Kardec vai falar aqui, ó. É melhor eu ler primeiro, a gente vai entender o exemplo, ó. No estado de encarnação, o homem somente pode perceber os fenômenos psíquicos. Deixa eu dar um exemplo aqui primeiro para ficar mais fácil. Então, ele falava que as duas categorias de fenômenos materiais e espirituais muitas vezes se produzem simultaneamente. Vamos pensar no exemplo que eu dei de um médium de efeito físico que manipula um objeto. Ele está manipulando um objeto material. Só que ele está utilizando a mediunidade dele e aí os fluidos que fazem parte do plano do fluido cósmico no seu estado de eterização. Então, a gente tem simultaneamente o movimento de uma cadeira através da manipulação de um fluido. O fluido cósmico universal no estado de eterização e a cadeira fluido cósmico universal no seu estado de matéria, né? De ponderabilidade. Depois Kardec continua assim, ó. No estado de encarnação, o homem somente pode perceber os fenômenos psíquicos que se prendem à vida. Os domínios do espiritual escapam aos sentidos materiais e só podem ser percebidos no estado de espírito. É o que a gente consegue estabelecer quando a gente está de cá e quando a gente está de lá. É muito comum nas comunicações o espírito falar assim, o espírito falece, né, morreu, foi para o plano espiritual. Ele é a mesma pessoa. Mas às vezes ele fala assim, nossa, agora minha visão abriu.
Agora eu estou enxergando mais, eu estou enxergando o que eu não enxergava. Justamente por isso, porque ele consegue ter a percepção desse mundo invisível que está nesse estado que a gente está trabalhando aqui, né? Então tem coisas que a gente só vai conseguir perceber quando estivermos no estado de espírito. Tem um asterisco aqui, né, falando justamente disso, que ele vai explicar a questão da denominação. Ó. A denominação de fenômeno psíquico exprime com mais exatidão o pensamento do que a de fenômeno espiritual, dado que esses fenômenos repousam sobre as propriedades e os atributos da alma, ou melhor, dos fluidos perispiríticos, inseparáveis da alma. Esta qualificação nos liga mais intimamente à ordem dos fatos naturais regidos por leis. Pode-se, pois, admiti-los como efeitos psíquicos, sem os admitir a título de milagres. Kardec está fazendo esse comentário aqui justamente para poder estabelecer aí a questão do por que falar fenômeno psíquico, né? Que exprime a exatidão da força do pensamento, né? Que foi até a colocação que a Ana tinha feito um pouquinho antes. Item 3. No estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme. Sem deixar de ser etéreo, sofre modificações tão variadas em gênero e mais numerosas, talvez, do que no estado de matéria tangível. O que Kardec falou aqui? Eu estou numa mesa. Então, minha mesa é de madeira, meu computador tem plástico, tem vidro, eu estou com uma camiseta de tecido, meu corpo orgânico, minha cadernetinha de papel, são vários estados que a matéria está se apresentando. O fluido cósmico no estado de eterização é a mesma coisa. Por isso que ele diz, ele não é uniforme. Sem deixar de ser etéreo, ou seja, continuando a ser etéreo, sofre modificações tão variadas em gêneros e mais numerosas, talvez, do que no estado de matéria tangível. Então, se nós temos, na casa de vocês, onde vocês estiverem, várias matérias diferentes, piso, teto, madeira, no estado de eterização também. Por isso que lá na obra de André Luiz, nós temos veículo, que obviamente não é a mesma matéria do que a sopa que eles bebiam. Eram apresentações diferentes do fluido cósmico universal no seu estado de eterização. Então, é por isso que no mundo dos espíritos, eles também têm diversos objetos, diversas coisas, né? Inclusive alimentos e água e tudo mais, que são o fluido cósmico universal, em estado de eterização, se apresentando de diversas maneiras, assim como nós temos aqui no nosso mundo material. Essas modificações constituem fluidos distintos, que, embora precedentes do mesmo princípio, são dotados de propriedades especiais e dão lugares aos fenômenos peculiares ao mundo invisível. Então, é uma apresentação no mundo espiritual do fluido cósmico universal de diversas formas diferentes, que têm o mesmo princípio, que é o fluido cósmico universal é puro, né, cru, vamos dizer assim, que sofre modificações para que se apresente de diversas maneiras. Kardec continua assim, dentro da relatividade de tudo, esses fluidos têm para os espíritos, que também são fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados, e são para eles o que são para nós as substâncias do mundo terrestre. Olha que interessante. O que nós temos aqui, que eu estou brincando, tem os livros aí, a cadeira, a televisão, isso aqui, lá também. O resumo da obra aqui é lá também. Lá, para os espíritos, porque os espíritos também têm um corpo fluídico, esses objetos têm uma aparência tão tangível quanto para nós.
Então, quando a gente entra num carro e o carro anda, a gente vai junto. Quando o André Luiz entrou no Aeróbus, eu esqueço o nome desse transporte. Aeróbus mesmo? Isso. É isso mesmo. Quando o André Luiz entra no Aeróbus e o Aeróbus anda, leva o André Luiz junto. Porque eles estão no mesmo estado fluídico, no mesmo estado de eterização. Por isso que a gente vai ouvir um espírito falar para nós que está na casa, está no canto dele, que ele tem uma mesa, que ele tem não sei o quê, que ele tem não sei o quê, que ele tem medo de ser agredido, porque esses objetos estão plasmados lá, do mesmo jeito que para nós a matéria está se apresentando aqui. Depois Kardec continua. Eles, os espíritos, os elaboram e combinam para produzirem determinados efeitos, como fazem os homens com seus materiais, ainda que por processos diferentes. Então, os espíritos também constroem a matéria lá. Né? O fluido cósmico em estado de eterização. Eles combinam, eles modificam, e Kardec deixa claro, ainda que por processos diferentes. Porque lá é plasmado, né? Lá eles fazem. E qual o espírito que vai conseguir fazer essa modificação? Os espíritos mais adiantados. Eles vão combinar elementos, né? Então, eu acho que é na obra de André Luiz, mas eu posso estar enganado. Que eles vão cozinhar um alimento, eles vão colocar amor ali, eu não sei se chega a dar um passo, alguma coisa assim, na alimentação. Ou seja, eles estão manipulando, né? Eles estão modificando aquilo ali para o bem. É o que a gente faz aqui. O serralheiro serra na madeira e faz uma mesa. Lá os espíritos, através dos processos deles, conseguem fazer objetos. Né? E também nos estudos de André Luiz, tem aparelhos, né? Eles constroem aparelhos sofisticados para ver isso, para ver aquilo. É por isso mesmo, porque os espíritos conseguem manipular esse fluido cósmico em estado de eterização e fazer uma produção mais ou menos como a nossa aqui. Vem cá, será que eles iriam fazer pior do que aqui? Lá no Livro dos Espíritos fala que aqui é uma pálida cópia do mundo espiritual. Uma cópia mais grosseira, né? Sim. E a gente está orgulhoso de fazer reunião à distância, né? Pelo Meet aqui, pelo Google Meet. Imagina o que eles não fazem lá, né? Interessante, Caio, que a gente já tinha notícias, que às vezes eles faziam reuniões, né? Então, por exemplo, o mentor lá, e as pessoas assistiam por um telão. A gente ouvia isso hoje. Hoje nós estamos vivendo isso, né? E eu acho que eles fazem as coisas com pensamento só, né? Igual o livro da Violeta na Janela, a Patrícia falava que explicava assim que a gente faz a roupa com pensamento, né? E sai do jeitinho que era aqui na Terra. Então, eles fazem as máquinas, as casas, tudo, só com pensamento, né? E sai perfeito, porque eles é muito acima, né? Exatamente, dona Honora, é isso mesmo. E o Maurício falou, e há quanto tempo? Né? Já fazem isso há muito tempo, né? Essas transmissões. E a conexão lá, com certeza, é melhor que aqui, né? A internet lá não cai. Muito bem. Caio, Fica à vontade, Zé. hoje nós temos assim um grande avanço aqui, porque você já consegue pegar uma imagem que está ali no computador e imprimir ela na impressão 3D, né? Quer dizer, você está pegando uma coisa que está ali, é só uma imagem, e ela está transformando no físico, né? É uma comparação muito distante, mas dá uma noção, né, do que seria lá, né? Exatamente. Vocês imaginam que lá acontece sem antes, né? E o que a gente consegue fazer, como o Tony falou aí, é uma cópia muito
bem borrada do que acontece lá, né? Uma impressão bem ruim. Caio, À vontade. uma coisa muito comum é a confusão que se faz entre fluido e energia. São duas coisas diferentes. Fluido não é energia. E confundem fluido com energia. Então, agora vou dar um passo para transfusão de energia. Não. Transfusão de fluidos. Fluidos espirituais e fluidos materiais, né? Existem esses dois tipos, os fluidos espirituais e os fluidos materiais. Então, não pode usar essa palavra energia como se fosse fluido, porque não é. Perfeito. Ana. Verdade. Exatamente. No Corém a gente sempre fala. Exatamente. Não podemos fazer essa confusão. Bom, Kardec continua. Lá, né, no mundo dos espíritos, porém, como neste mundo, somente aos espíritos mais esclarecidos é dado compreender o papel que desempenham os elementos constitutivos do mundo onde eles se acham, né? Então, quem que faz as coisas aqui para nós, né? Quem consegue fazer um computador, um celular, são as pessoas que se dedicaram mais, né? Que têm um estudo mais avançado, né? Cada um na sua área, é eles que conseguem fazer isso. Então, são as pessoas mais esclarecidas que vão conseguir, né? Fazer um óculos com um determinado grau e tudo mais. Lá no plano espiritual, a mesma coisa, né? A manipulação ou a produção, a condensação, ela vai ser realizada justamente pelos espíritos mais evoluídos. Os ignorantes do mundo invisível são tão incapazes de explicar a si mesmos os fenômenos a que assistem e para os quais muitas vezes concorrem maquinalmente, como os ignorantes da Terra o são para explicar os efeitos da luz ou da eletricidade, para dizer de que modo é que veem e que escutam. Então, Kardec está explicando para nós o que a gente também vê nas nossas reuniões. Os espíritos que não são tão esclarecidos, eles não conseguem explicar, né, e nem produzir, muitas vezes, né, conscientemente, os fenômenos que eles participam. Então, a gente, às vezes, atende um espírito em sofrimento e ele fala, olha, eu tento me esconder e não consigo. Ele não sabe o porquê. Porque ele ainda não tem o esclarecimento suficiente para entender a força do pensamento, né? E tudo que acontece no plano espiritual. Assim como nós, né? Agora a gente tem a oportunidade de estudar, mas a gente não conseguia, por exemplo, explicar a luz, né? O som, a transmissão do som, a transmissão das coisas. A gente foi dominar isso depois de um tempo, que aí a gente conseguiu até gravar o som, gravar a imagem, né? A gente achava que a gente não conseguia entender a necessidade da luz refletir no objeto para chegar até os nossos olhos, né? A gente foi aprendendo isso com o tempo. Então, acontece a mesma coisa no plano espiritual. Os espíritos que são menos esclarecidos não conseguem explicar o que acontece lá, né? E a gente acaba vendo isso nas nossas reuniões, né? Item 4. Os elementos fluídicos do mundo espiritual escapam aos nossos instrumentos de análise e à percepção dos nossos sentidos, feitos para perceberem a matéria tangível e não a matéria etérea. Então, esses elementos fluídicos fogem aos nossos sentidos, né? Eu estou vendo aqui a casa que eu estou, mas foge aos meus sentidos uma série de outras matérias e fluidos e tal, que estão no elemento etéreo. Eu não consigo, né, sentir e tal. Alguns pertencentes a um meio diverso a tal ponto do nosso, que deles só podemos fazer ideia mediante comparações, tão imperfeitas como aquelas mediante as quais um cego de nascença procura fazer ideia da teoria das cores, né? Então, a gente não consegue nem ter ideia do que tem lá, né?
Às vezes a gente faz uma comparação para poder explicar, né? Às vezes um espírito vai explicar alguma coisa para nós e ele não consegue, porque não tem nem vocabulário aqui na Terra para explicar. Então eles falam assim, é mais ou menos quando vocês fazem tal coisa. Ele dá uma comparação só para não deixar a gente sem o conhecimento. Então Kardec faz uma comparação para falar, é a mesma coisa de uma pessoa que nunca enxergou, entender que existe amarelo, vermelho, branco. Como é que você vai explicar, né? Se a pessoa não tem nenhuma noção, né, de enxergar, né, não teve nenhuma noção de cores. É mais ou menos isso que acontece. É igual o livro Mecanismo da Mediunidade. O André Luiz fala lá, o Emmanuel, que ele ia usar por comparação, para tentar entender como é que funciona o lado espiritual, como é que funciona os fluidos, a manipulação de fluidos, né? Ele usou o sistema eletrônico que a gente conhece na Terra para entender, é uma figura que foi usada, como você está falando. É uma questão pedagógica, didática, né? Exatamente. Né? É como se a gente pudesse voltar no tempo e explicasse para nós mesmos, na Idade Média, o que é internet. Se os caras não tinham nem computador, como é que você vai explicar o que é internet? Né? É mais ou menos por aí. Caio, Fica à vontade. você deu um exemplo aí muito interessante. Tem uma série da Netflix chama Outlander. Muito, não sei se você já viu. Faz essa regressão no tempo. Ela vai lá naqueles monumentos de pedra. Stonehenge, né? Stonehenge, não sei como é que fala. E ali ela está no final da Segunda Guerra Mundial, 1945, na Escócia, e ela vai visitar um monumento daqueles, que tem muitos lá na Escócia, e ela toca na pedra, e ao tocar, ela se transporta para 1743. E logo de início ali, naquela época, né, vivenciando aquela época, ela vai fazer uma cirurgia, porque ela era enfermeira. Ela servia na Cruz Vermelha durante a guerra. E ela, então, vai fazer uma cirurgia e vai dar pontos, certo? Lá no cara que estava em guerra, daquela época, aqueles clãs, né, em luta, ali na Idade Média. E é muito interessante. Quem quiser ver, na Netflix são várias temporadas. Você já viu, Marlene? Chama Outlander. Não, E é chama? muito, muito interessante. Eu achei assim, é muito bonita a série e interessantíssima nesse sentido aí, porque ela tinha consciência das duas épocas. Ela tanto tinha consciência da época que ela estava vivendo, no pós-guerra, como tinha consciência daquela época, né, que ela estava ali vivenciando naquele momento. E é muito interessante. É assim, é uma ficção, né? Mas parece que é uma reencarnação dela, né, numa outra época, e que ela lembra, né, tudo como era. Muito interessante. E o atual marido dela, em 1945, que era um professor universitário, que foi fazer pesquisas na Escócia, ele era inimigo do protagonista que ela conheceu e reencontrou lá em 1743. E vai viver todo um romance. E ela tem consciência que ela
Tinha o marido que ela estava até com aliança aqui, e ela casou lá outra vez. É muito interessante mesmo. E você me fez lembrar dessa série com esse exemplo que você deu aí. Ah, ótimo. E o Max escreveu o nome da série aí no chat, para quem quiser ver aí, ó, Outlander, no Netflix. Outlander quer dizer estrangeiro. Então, ela era uma Outlander, ela era uma estrangeira naquela época, né? Excelente. E a música, né? O tema musical maravilhoso, música com gaita de fole lá da escola, a coisa mais linda, eu amo, né? Isso aí. Bom, aí depois Kardec continua assim, ó. São baseados em livros essa série. A Lucélia está complementando aqui. Então deve ser ótima mesmo, porque tudo que é baseado em livro, geralmente é bom. Fiquei curioso. Quem sabe eu não vejo com a patroa aí, né? Vamos ver. Bom, depois Kardec continua assim, ó. Mas entre tais fluidos, há os tão intimamente ligados à vida corporal que, de certa forma, pertencem ao meio terreno. Em falta de observação direta, seus efeitos podem observar-se como se observam o ímã, coisa deles, conhecimentos de alguma precisão. É essencial esse estudo, porque está nele a chave de uma imensidade de fenômenos que não se conseguem explicar unicamente com as leis da matéria. Então, Kardec está dizendo para nós aqui o seguinte: dentre esses fluidos que nós estamos falando, esses fluidos eterizados, né, tem uns que estão intimamente ligados à vida corporal. Então, que de uma certa forma, eles pertencem ao meio terreno, né? É o que Kardec vai adentrar depois na continuação, né? E ele diz, inclusive, por exemplo, né, em falta de observação direta, seus efeitos podem observar-se. Esses fluidos a gente consegue até observar os efeitos deles, né? Como a gente consegue observar, por exemplo, o ímã. Todo mundo deve ter ímã na geladeira aí, né? Fui em Porto Seguro, lembrei de você. E fui não sei aonde, tá. Todo mundo tem um desse aí. Ele está colado na geladeira. Se você puxar o ímã um pouquinho, continuar sentindo que ele está puxando e olhar, você não vai ver nada ali no meio. Mas você está sentindo que esse ímã está puxando. Então a gente sabe que existe ali uma força, né? Existe ali um fluido, né? Um tipo de fluido. Então é isso que ele está falando. Então tem uns fluidos que são assim, que eles pertencem muito à vida terrena. Ele vai adentrar um pouquinho mais para frente, né? Então, e também está ressaltando aqui, que foi o que a gente comentou, que é essencial esse estudo, porque é só através dele que a gente consegue entender coisas que a gente chama de milagre, que foi o que a gente falou com a Verinha no começo do estudo, né? A gente tem que entender a presença desses fluidos, a gente tem que entender que é possível a manipulação desses fluidos, e aí a gente consegue entender como é que existe uma cura, como é que existe uma levitação e diversas outras coisas que a gente achava que era sobrenatural, que estava acima da natureza, mas que através do estudo do Espiritismo a gente descobre que é algo natural. A gente só não domina ainda como que se dão essas manipulações. Mas o maior exemplo que a gente tem na Terra de manipulação, de conhecimento, é justamente Jesus, e é a pessoa que mais se atribui à realização de milagres, e é justamente ele que tinha esse conhecimento, essa envergadura moral para poder fazer o que fez,
e que a gente está estudando aqui nessa questão dos milagres. Na semana que vem a gente continua então do item 5. Se alguém quiser fazer algum comentário, pode ficar à vontade. É muito interessante essa história aí dos fluidos, né? Que não é história propriamente dita, esse estudo, né? Dos fluidos aí, que a gente não consegue entender, eu pelo menos não consigo entender assim perfeitamente, completamente. Mas eu acho isso tudo maravilhoso. Começa lá com as partículas, né? Os fluidos materiais, com as micropartículas, as partículas subatômicas. Então, é lindo demais. Eu fico encantada, embora eu não consiga apreender totalmente. Eu acho muito difícil. Eu tenho um livro, ele é dessa grossura, assim, Muito difícil. só sobre fluidos, que é lá do Berbel. Eu comprei lá. E eles falam lá que esse livro, ele foi lido até estudado lá na NASA. É verdade, Assim, diz que esse livro... eles falam isso lá, né? Mas deve ser verdade, porque eles não iriam inventar uma coisa dessa. Então, vê-se que é algo assim, muito difícil mesmo de entender, mas um dia nós vamos chegar lá e vamos compreender isso e vamos saber trabalhar esses fluidos com Eu o estou lendo, pensamento. sabe, Ana? Eu peguei com o francês, eu estou lendo também, é muito difícil de entender, mas ele explica tanta coisa, né? Que surgiu em 1900 e poucos, né? Mas muita coisa eu não entendo. Eu gostaria que você pegasse aquele livro, que eu tenho ele aqui, o do... Como é que chama? Outro dia você falou nele, eu não entendi, eu li, é o... Ai, meu Deus, deixa eu lembrar o nome do livro, eu esqueci. Eu falei assim, a Ana podia pegar esse livro meu para ela ler, para ela explicar, porque eu não entendo. Foi o... Gente... É Espírito e Matéria, do Cosme Massi? Não, deixa eu lembrar que é... Até o... Do Big Bang. Eles têm... Você já leu ele? Ele é lá do João Bebel também. Não, esse eu não li, não. Eu tenho ele aqui, porque eu sou assinante desde 2004. Todo mês vem um livro. Agora está vindo os livros que até já li repetido, mas ele veio faz um tempo. Aí eu li muito ele, mas eu não entendi. Então, aquele... Ele chama Antes do Big Bang? Antes do Big Bang? É o nome do livro? Ele explica no livro muita coisa, assim... tem uma máquina, se cair na terra, ela vai destruir onde ela cair, sabe? E fala muita coisa, mas só que muita coisa eu não entendi. Falei assim, precisava de uma pessoa para ler e depois explicar para a gente. Dona Honória, a senhora é danada, hein? Parabéns. Eu leio muito, sabe? Mas tem muitos que eu não entendo, igual a menina falou aí, a Lucélia, né? Falou que tem esse livro aí, desse ponto que você falou. Eu gosto de ler, eu não gosto muito de ver filme, eu não entendo muito. Então, para mim ler, eu acho melhor. Eu li A Última Música, achei lindo o livro, lindo. E depois passou o filme dele, eu não gostei muito do filme. Eu falei que o livro explica muito mais coisa que o filme. O livro sempre mas tem muita coisa que eu também não entendo, não, viu, dona Honória? Você explica muito bem as coisas, eu acho. É esse aqui, né, dona Honória? Olha aí, ó. Que eu não entendo. É esse livro aí, dona Honória? A senhora consegue ver? Eu tenho ele aqui. Olha aí na tela, a senhora está vendo? Chama João Berbel, Galileu Galilei. O nome do livro é Antes do Big Bang. Não, esse aqui, eu estou vendo aqui, assim, deixa eu ver, Antes do Big Bang. É esse aí, dona Honória. Eu acho que é esse mesmo, você tem ele?
Não, eu peguei na internet aqui. É esse aí mesmo. Uai, quem Eu sabe li- a Ana não faz um estudo dele para nós aí? Vamos ver. Muita coisa não entendi. Quem sou eu, hein? O guia lá que a gente... Eu estou pensando para ele lembrar o nome dele, como é que chama o autor desse livro aí? Galileu Galilei. É o Galileu. Ele fala que ele está muito abaixo de muitos, né? Que a gente acha que eles são muito evoluídos, né? E ele fala que ele está muito por baixo, né, dos outros.